Tá cortando seu som. Há um tempinho para nos ouvir e tá. Nós estamos resolvendo um problema aí para poder fazer o vídeo. Se Deus logo a gente consegue, tá? Continue isso aí para todos vocês, tá? Todos vocês aqui, vocês. Vou deixar o Bira fazer as considerações iniciais aí, tá? Escute aí o meu camarada aí, tá? Vamos lá. Bira, suas considerações iniciais. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horas que eles vão escutar isso aqui ou vão ver esse vídeo, porque ele é gravado, mas que a gente grava com muito carinho para todos vocês, né? Minhas considerações a todos, minha continência a todos, grande Faria, né? A gente está aqui por uma questão de vontade mesmo de explanar e trazer as notícias que às vezes as pessoas não veem, porque estão escondidas, né? Mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aí a gente tira um pouco de tempo, né, Faria, para fazer uma pesquisa e depois para trazer para vocês aí o que nós pesquisamos, ok? O Faria quer que eu comece com a minha pauta primeiro, não é isso? Então, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Pessoal, ó, preparem-se. A CPMI das fake news é instalada e elege presidente. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar a propagação de notícias falsas, foi instalada hoje, dia 4. E terá como presidente o senador Ângelo Coronel, do PSDB da Bahia. Não pude ainda, não deu nem tempo de eu pesquisar ele ainda. Segundo o senador, o colegiado... É do PSDB, né, Bira? É do PSDB, é do PSD. PSD. D, não é DB não, PSD, da Bahia. Tá? Segundo o senador, o colegiado terá um trabalho importante de dar resposta à sociedade. A onda de notícias falsas em redes sociais, que atingem numerosas famílias. Tudo que a gente queria, não é não, Faria? Tudo que a gente queria, não é? É ou não é? Olha lá. Precisamos dar um basta nisso e descobrir quais são os focos. Já sei para que eu vou indicar. Já sei. Quais são os focos dessa indústria da fake news que abala a democracia brasileira e que muitas vezes coloca uma pecha em que alguém que não merece ser avacalhado, vamos assim dizer. Palavras do senador, abre aspas, precisamos dar um basta nisso e descobrir quais são os focos dessa indústria de fake news que abala a democracia brasileira e que muitas vezes coloca uma pecha em alguém que não merece ser avacalhado. Vamos assim dizer, fecha aspas, diz Ângelo Coronel. Composta por 15 senadores e 15 deputados titulares, igual ao número de suplentes, a comissão terá 180 dias para investigar a criação de perfis falsos para influenciar as eleições do ano passado e os ataques cibernéticos contra a democracia e o debate político. Também será alvo dessa CPI a prática de cyberbullying. Cyberbullying. Eu tenho 4 canais para indicar. Contra autoridades e cidadãos vulneráveis. Contra autoridades. Contra autoridades. E cidadãos vulneráveis e o aliciamento de crianças para cometimento de crimes de ódio e suicídio. Aquele joguinho, né, de internet. O que você acha disso aí, Faria? Eu sou a favor, é claro. Como eu sempre falei para você, né, Bira? Eu combato fake news, né? Às vezes você fica pé da vida comigo que eu combato esses fake news aí. Hoje eu combati novamente, aí depois você assista, tá? Não precisa nem falar quem é, que você sabe muito bem quem é. Não, pode falar. É que nem filme americano. A cavalaria tá vindo, os índios estavam ali quase cercando o Faria. E a cavalaria vem subindo o morro agora, assim. O pau vai fechar agora, Faria. Agora a gente já tem para quem indicar, né? Você tem. Então, pessoal, eu vou falar para vocês. Ó, todo mundo sabe aí, muita gente reclama de mim aí, porque eu combato fake news. Inclusive, combati hoje, novamente, no canal Deus, Pátria e Família, né? É porque hoje nós temos que combater as pessoas que colocam terror na população sem necessidade. Não existe essa necessidade de você falar que o Brasil vai ter uma guerra, que o Brasil vai derramar sangue. Não, gente, nada disso está acontecendo. Nada disso está acontecendo. Então, esses canais aí, eu até falei para o Billy que eu indico 4 canais de fake news aí, tá? E nós vamos combater isso daí. Ô, Bira, se você quiser fazer um comentário, você pode fazer, porque depois eu vou colocar aqui a respeito da soltura do garotinho e a esposa, tá?
Tá, não, só dizendo aí, eu mostrei pro pessoal a fonte, né? Eu coloquei quando você tá falando aí na tua frente. A fonte é Agência Brasil, tá? Agência Brasil. E foi publicado dia 4/9 hoje, né? Por Cristina Campos, da repórter da Agência Brasil, Brasília. Ou seja, tem fundamento isso que eu tô falando, tá? Podemos ir à pauta? Pessoal, você sabe quem é o desembarcador que soltou o garotinho e a esposa dele? Se vocês não sabem, eu vou mostrar para vocês quem é esse cara, tá? Quem que é esse cara? Vamos lá? Vamos ouvir aqui um áudio rapidinho. Vamos ouvir aqui quem é o cara. Um minutinho só. Solano Henrique, tá? A fonte. Olha aí, pessoal. Não foi preciso nem esperar pelo Gilmar Mendes, pro Garotinho e a Rosinha estarem soltos. É isso aí. O ex-governador do Rio, ex-governadora, o Anthony Garotinho e a Rosinha Garotinho foram presos ontem e foram soltos hoje. E quem mandou soltar foi o famoso desembargador Ciro Darlan. E na sua decisão aí, o Darlan disse que a defesa do Garotinho e da Rosinha enfrentou dificuldades para acessar os autos do processo e apontou que faltava embasamento para a prisão. Agora, vamos lembrar aí que esse mesmo desembargador, Ciro Darlan, é investigado, ou foi investigado, a investigação começou aí em dezembro do ano passado, por suposta de decisões judiciais. E de acordo aí com as denúncias publicadas na época pelo jornal O Globo, o desembargador usava os plantões judiciários para vender habeas corpus e assim liberar presos. E que, continua a reportagem aí, pelo menos 2 casos detentos teriam sido beneficiados por decisões de Darlan. E um delator contou, então, à justiça que ouviu o relato de um preso de que este havia pago 50 mil a um intermediário aí do magistrado. E essa negociação teria sido feita em favor do Ricardo Abut, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Resende. E um outro caso, na época, está relacionado a um preso chamado Samir Jorge João Davi, que teve a prisão decretada em junho de 2016 por tentativa de latrocínio, roubo e receptação, e 2 pedidos de habeas corpus teriam sido direcionados pelo advogado para o plantão aí do Ciro Darlan. Então, o tal Samir foi solto, interessante, né? Mas pouco tempo depois ele teve a prisão restabelecida pelo desembargador relator Flávio Marcelo de Azevedo. E na decisão aí o desembargador Flávio então destacou que os pedidos do advogado do réu foram direcionados ao plantão de Darlan. Mas a história cabeluda do Darlan vai longe. Não vou ficar aqui citando todos os fatos, não é só digitar aí no Google que vocês vão achar a capivara do homem. Então, eu acho muito interessante que esses pedidos de habeas corpus do Garotinho foram cair justo nas mãos do seu Ciro Darlan, muito conhecido aí, por soltar esse tipo de gente. A notícia é essa aí, se inscreva no canal, deixe seu like. Então, pessoal, esse Ciro Darlan, esse desembarcador aí, ele também está sendo investigado. E por coincidência ou não, né, ele estava de plantão, né, onde ele deu a soltura aí do Garotinho e da Rosinha, né, a esposa dele, né? Ele deu a soltura. Mas ele é investigado também por fazer parte com o Garotinho aí, ó, num esquema de corrupção. Então, quer dizer, ladrão
investigando ladrão, ladrão soltando ladrão. Bira, tá contigo aí. Olha, é aquele negócio. Hoje ainda eu vi numa das comissões, acho que foi na comissão do BNDES, um senador falando o seguinte: a justiça está se metendo em tudo no Brasil. Tá? A justiça, ninguém, por exemplo, ele estava falando da dificuldade de trazer envolvidos no caixa preta do BNDES para ser ouvidos, os que já chegavam lá com habeas corpus. O que eu pergunto, o que eu quero questionar é o seguinte: existem super cidadãos? Existem pessoas que estão acima da lei? Ou será que a lei é tão furada assim que quem manda prender não sabe a lei? Ou quem manda soltar sabe mais a lei? Entendeu? É isso que eu não consigo entender. Portanto, com certeza, se eles foram presos foi com ordem judicial. A pergunta que fica para mim é como é que, seja lá quem for, consegue derrubar uma ordem judicial com outra ordem judicial para mandar soltar pessoas que já foram presas várias vezes. Não foi uma vez só, não. Se eu não me engano, a garotinha lá foi 2 vezes e o garotinho foi 3 vezes preso, se eu não me engano. O garotinho foi 4 e a esposa dele foi 2. Então quer dizer, quem é que solta esse povo? Por que solta? Né? Então eu vou me deixar isso no ar, eu não vou afirmar nada, entendeu? Eu não vou acusar nem dizer esse negócio de puxar a capivara do cara, etc e tal. Se ele tem problema, por que o próprio judiciário já não toma providência em relação a isso? A impunidade, então, está dentro da justiça também? Então, porque, se um general comete um caso aqui, vamos equiparar, não vou nem equiparar, mas vamos equiparar um general. Se um general comandante militar de área que faz uma besteira, ou o comandante de Estado-Maior, ou o chefe do Estado-Maior, ou o comandante do COP, se uma dessas autoridades faz besteira, ele é substituído na hora. Na hora. Na hora já vem, já joga ele para um cemitério de elefante, ele não vai por lá. Aí eu pergunto, né, Bira? Peraí. Aí eu pergunto, por que o juiz não é substituído na hora? Porque a lei tem que ser feita para todo mundo, não vai? Eu ouvi... O comandante é substituído, mas até o final do processo. Mas um procurador que está de plantão consegue liberar. Tá bom. Claro, coincidencional, como eu falei, né, Pedro? É muita coincidência, né? O cara no dia seguinte está de plantão, né? Fala aí, Pedro. Bom, não sei, isso aí não dá para me afirmar. Só que não dá para eu afirmar isso aí. Só que a minha linha de raciocínio vai no seguinte: se existe alguém que está com problema de justiça, como falou o companheiro aí, mas aí eu quero colocar outra coisa, eu já falei isso. Eu quero colocar outra coisa. Conversando uma vez com um juiz, eu perguntei: por que o juiz pode tanto? Por que o desembargador pode tanto? Por que ele mata e não vai preso? Ele recebe aposentadoria? Você já viu isso aí? Um desembargador que assassinou uma pessoa, a punição dele foi ir para a aposentadoria com todo o direito dele, né? Com todo... Exatamente. Aí, sabe o que esse juiz me respondeu? Ele me respondeu que se a justiça começar a ir contra a justiça, o povo vai acreditar que não existe justiça no Brasil. Eu falei: não, conta outra, juiz. Essa não, ele é meu amigo. Eu falei: conta outra, mas Bira, é o que pensa o geral dentro da justiça, é assim. Um vai contra o outro, para evitar que se desmoralize a justiça do Brasil. E aí, cara, para mim esse nome é impunidade. Tá, vamos para a próxima pauta, Pedro? Vamos. A próxima pauta é grande, hein? Eu vou te avisar logo. A próxima pauta é sua. Tá, mas ela é grande, já vou te avisar logo. Então, nós já falamos da CPMI e da fake news, vamos falar agora da reforma da Previdência. Nós vamos dar um ar aqui da reforma da Previdência, o que está acontecendo agora. O relator da reforma da Previdência, da Comissão de Constituição e Justiça, do Senado, Tasso Gereissati, do PSDB, esse sim, PSDB do Ceará, apresentou na quarta-feira a complementação do seu parecer. Depois de receber quase 500 emendas, sugestões de alteração do texto, fez novas supressões e ajustes na redação. Bom, além de excluir a proposta de emenda à Constituição PEC, critério previsto em lei para recebimento do benefício de prestação continuada, renda per capita, de 1/4 salário mínimo, e de retirar do texto a elevação dos pontos, soma de pontos de idade mínima, necessários à regra de transição para aposentadorias profissionais hoje expostos em condições insalubres, Tasso retirou da proposta a parte que trata da pensão por morte. Dessa maneira, em tais casos continuam valendo as regras atuais, ou seja,
Se a pessoa morreu, ela recebe o salário dela e a viúva ou o viúvo recebe integralmente. A proposta do governo, na época, era que se escolhesse a maior pensão, lembra? E a segunda pensão fosse 50% só. Tá? Mas tá, não, o benefício... Não, aí ele fala... Em tais casos, continuam valendo as regras atuais, pelas quais nenhum benefício será inferior a um salário mínimo. Tinha aquela história do BCP, em determinada época, ser um valor, e quando atingisse 70 anos, ser valor integral. Também caiu. Né? Na proposta dos deputados, poderia ocorrer tal redução, mas o Senado mexeu. Também suprimiu o texto a possibilidade de cobrar alíquota previdenciária sobre os benefícios de anistiados políticos, ou seja, os anistiados políticos não pagam previdência social. Tá legal? Aí, resumindo bem, economia. Durante a leitura da complementação do voto, o senador Tasso Gereissati fez uma nova estimativa de economia. Só com a proposta PEC 06/2019, a economia fica bem abaixo do que foi estimado pelo governo, 870 bilhões. Ela saiu lá da Câmara com 900 bilhões e chegou agora, saiu do Senado agora, está sendo votada agora, por 870 bilhões. Entretanto, segundo ele, serão 1,3 trilhões a mais se aprovada a chamada PEC paralela, que vai entrar da seguinte forma. Eu vou colocar o áudio aqui, que vai ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui na ponta. Não, enquanto isso, eu queria saber de você o que você acha dessa mudança em relação ao Senado ter diminuído mais ainda a condição de 900 bilhões para 870. Olha, pessoal, diminuir o fluxo, né? Como eu falo, né? O Bira deve ter uma bola de cristal aí, que ele colocou nessa margem aí, né? E falaram aí que era 1 bilhão e 300, né? A Bira falou, não vai ficar nessa margem, vai ficar entre 850 e 950. O Bira chegou até a comentar isso em outras lives que nós fizemos aí. Lembra disso, né, Bira? E eu vou falar para você, cada vez que reduz mais, pior para o país. Certo? Pior para o país, porque vai reduzindo o valor do que quer ser colocado. Em princípio era 1 bilhão e 300, mas o Bira mesmo falou para mim, Faria, eu não acredito, eu acredito que vai ficar na parte de 850, 950, tá? E tá caindo, né, Bira? Tá caindo, né? Fala aí. Lembrando que ela chegou com 900 bilhões na mão dos senadores, e os senadores falaram, vamos mudar. Eu falei, vai cair. Caiu 30 bilhões. Mas escutem só agora aqui um resumo. Antônio Maldonado, também de Brasília, vai nos atualizar sobre a votação dela na CCJ do Senado. Maldonado, a quarta-feira deve ser longa, a votação deve ser concluída ainda hoje. Qual que é a expectativa? Boa tarde para você. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. É justamente essa a expectativa, de que a Comissão de Constituição e Justiça conclua ainda hoje a votação não só da PEC 6, que é a PEC da reforma da Previdência, apresentada pelo governo federal e aprovada pela Câmara dos Deputados, mas também daquela PEC paralela, que traz aí, por exemplo, a inclusão de estados e municípios de servidores. Abre a possibilidade para que servidores estaduais e municipais sejam também enquadrados nessas novas regras previdenciárias propostas pela reforma que está tramitando aqui no Congresso Nacional. Neste momento, a Comissão de Constituição e Justiça ouve o relator, senador Tasso Gereissati, que faz considerações finais após ouvir aí pelo menos 30 senadores que fizeram as próprias considerações em relação a esse texto que está sendo votado. A expectativa agora, eu vou tentar explicar, Marcelo, mas é uma questão muito regimental, bem específica, mas tentar traduzir isso é um pouco complicado, mas a expectativa é a seguinte, que o relator conclua então essas considerações finais e em seguida os parlamentares, membros da CCJ, vão votar a admissibilidade dos destaques simples. O que é isso? Eles vão decidir se eles vão analisar propostas de mudanças apresentadas individualmente por senadores. Isso tem que ser votado antes do texto principal. Vencida essa etapa aí da admissibilidade dos destaques simples, que devem ser
rejeitados todos de uma vez só, por um requerimento aí de votação em globo, eles entram então na votação do texto principal da PEC 6, que é a PEC da reforma da Previdência. Nessa PEC, no texto da PEC 6, no relatório que eles vão votar do senador Tasso Gereissati, o senador sugere então a inclusão de estados e municípios e a criação da chamada PEC paralela. Então, ao aprovarem o texto principal, os senadores vão concordar com essa sugestão de que algumas mudanças, como a inclusão de estados e municípios, venham por meio dessa PEC paralela. Então, eles aceitam a criação dessa PEC paralela. Em seguida, eles aprovando aí o texto principal e aceitando a criação dessa PEC paralela, eles vão ter que votar pelo menos 8 destaques de bancada, que são sugestões de mudança no relatório feitas por bancadas aqui no Congresso Nacional. Se essas sugestões forem aprovadas, de qualquer forma, independentemente de causarem mudanças no texto, quem decide mesmo é o plenário do Senado. Essas mudanças, elas ficam no relatório, mas vai ser no plenário do Senado que eles vão decidir se o texto que será mantido será o texto, então, aprovado pelos deputados, como é a expectativa, porque se o texto for rejeitado, ele precisará voltar para a análise dos deputados, atrasando aí a tão esperada promulgação das novas regras previdenciárias. Mas a senadora Simone Tebet, com quem eu conversei hoje cedo, ela confia que vai dar sim para aprovar as 2 PECs ainda nesta quarta-feira. Vamos ouvir aí o que disse a presidente aqui da... Apresentados ainda 51 requerimentos de destaque de iniciativa dos seguintes senadores, estes dependendo de votação para aceitação. Senador Everton, 12 requerimentos para votação em separado das emendas números 9, 15, 159, 160, 161, 166, 4 horas e 35 minutos. A presidente da CCJ no Senado, Simone Tebet, fala neste momento. Eles estão votando, por enquanto, as emendas apresentadas ao texto da reforma da Previdência, que deve começar a ser votada daqui a pouco na CCJ. Aliás, vai durar todo o dia. A expectativa é que a conclusão seja hoje, mas que percorra aí durante toda a noite. Bom, a gente segue acompanhando, daqui a pouquinho mais informações. 4h36 agora. Apresentar ambiente. Então, a ideia é a seguinte, eles vão votar agora no plenário, né, da CCJ, né, o relatório final, né, você viu que foi 500 emendas, né, que surgiram, algumas já vinham repetidas, ela foi falando algumas que estavam repetidas, que já estavam no escopo, mas 500 emendas é coisa pra caramba. Então essas 500 emendas, algumas foram aceitas, e o que aconteceu? 30 bilhões caíram por terra. Então esse 1.53, 1.35, se não me engano, que o Tasso Gereissati quer colocar, é só se vier a PEC paralela. E aí, no escopo do relatório, vai aprovado a solicitação... voltou ou não? Vai aprovado a solicitação da PEC paralela, entendeu? Aí vai ter que ser votado no plenário do Senado Federal, que a princípio dizem que vai passar. Bom, sobre a reforma da Previdência, era isso aí que eu tinha para passar. Tua pauta agora. Então vamos lá. Pessoal, todo mundo sabe que a Manuela Dávila é a candidata vice de Haddad, né, o Tosh. Todo mundo sabe que ela ficou praticamente quase um mês aí em Londres, né? E depois de um mês, ela entregou o celular dela para a Polícia Federal. Oi. Ela teve um mês aí com o celular dela e ela entrou em contradição no depoimento dela para a Polícia Federal. Então vamos lá. A Polícia Federal pega a Manuela Dávila, que cai em contradição. Ela teve um mês para entregar o seu celular e, mesmo assim, ela caiu em contradição. Agora, ela confessa, né, que foi ela que sugeriu, tá, o contato com o Verdivaldo, do Intercept. Porque até então ela tinha falado que ela não conhecia o Verdivaldo, não conhecia a Intercept, que um cara ligou, ela desconfiou do cara, aí o cara mandou para ela os áudios aí das autoridades aqui do Brasil, Superior Tribunal Federal, Sérgio Moro e outras autoridades.
E a Manuela Dávila, agora, no depoimento dela, ela cai em contradição. Ela diz que foi ela que sugeriu que ele, esse hacker, entrasse em contato com o Verdivaldo. Então, não é que, como ela falou antes, né, antes dessa viagem dela, ela falou que ela simplesmente, o cara pediu, ela desconfiou do cara, aí o cara, quando mandou os áudios, ela pediu para o cara para mandar para o Verdivaldo, que é o Intercept. Então, quer dizer, ela caiu em contradição. Agora, ela vai ter que responder por isso também, né? Essa é mais uma pauta, Pira, a próxima é sua, depois eu coloco outra. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. A Advocacia do Senado, ela emite parecer favorável a Eduardo Bolsonaro. Então, como eu já tinha dito aí, né, porque não é nepotismo, então a Advocacia do Senado, da CCJ do Senado, é assinado por 4 advogados do Senado, já aceitaram o Eduardo como embaixador dos Estados Unidos. Olha, ele vai conseguir. Eu vou logo dizendo para vocês, ele vai conseguir. Não tem nada que o impeça e é uma indicação. O embaixador é uma indicação. O fato de ser diplomata ou não é uma melhoria. Quando você tem um cargo, esse cargo ele tem uma qualificação, certo? Qualificação, idade, tá. Lá nesse cargo não está escrito que é específico para diplomata. Como não está escrito isso, ele pode sim ser diplomata lá. Ele pode ser sim. E outra, é uma pessoa que realmente vai representar os interesses da presidência da República e do Brasil junto aos Estados Unidos. O que você acha, Faria? Então vamos lá. Eu vou colocar aquela história para ouvir, eu vou colocar aquela história novamente do neoportismo, né? Que muita gente fala que o Eduardo não pode ser embaixador dos Estados Unidos porque ele é filho do presidente. Mas vamos colocar aqui uma regra aqui. Independente se ele é filho ou não do presidente, vamos esquecer isso daí. Vamos na capacidade da pessoa. A pessoa tem capacidade para exercer essa função? Tem. Tem capacidade, sim. Agora, seria nepotismo se o Lula colocasse dele para embaixador dos Estados Unidos um catador de bosta de elefante. Aí seria nepotismo, porque ele não tem condições nenhuma de ser um embaixador dos Estados Unidos. Agora eu quero que vocês falem para mim, o Eduardo tem capacidade ou não tem? Para mim ele tem. Para mim ele tem capacidade. Porque, gente, ele nasceu, ele foi na ex-mulher do Bolsonaro. Agora a culpa dele é por ele ser filho do Bolsonaro. Pô, pelo amor de Deus, nós temos que ver, independente desse negócio aí, nós temos que ver se a pessoa tem capacidade para exercer essa função. Isso me faz lembrar o filho do general Mourão no início do ano lá, indo na Caixa Econômica Federal. Tá lá fazendo o trabalho dele. Entendeu? São indicações e olha só, é muito comum às vezes um oficial general puxar o filho dele para um local perto dele e tal. E esse aqui é o contrário. Esse aqui é o contrário. Ele tá mandando pro fogo, para uma das embaixadas mais difíceis que tem, entendeu? Por quê? Porque o Eduardo foi voluntário. E por quê? Nós sabemos muito bem que a diplomacia brasileira, na sua grande maioria, tem outro viés. E a esquerda americana é muito forte. Tá? Muito mais forte que a esquerda brasileira. Muito mais forte. Tem dinheiro, tem poder, bate de frente, de igual com a direita americana. Por que vocês acham que o Trump está tão satisfeito que vai ser o Eduardo que vai para lá? Você está entendendo? Porque seria mais um problema. Hã? Tá na mesma linha. Então, quer dizer, bom, eu não vejo nenhum problema com isso. Então, todo mundo fica inventando. Nepotismo é quando você põe uma pessoa que não tem capacidade. Agora, não é o fato de ser parente dele, ele ter capacidade de ser nepotismo. Eu não concordo. Próxima pauta, acho que já foi. Eu concordo com você. Agora nós vamos falar de uma coisa aqui, gente. Quem é, na verdade, o Dória, eu vou pegar um gancho para falar da candidata a prefeita, a Joyce Ralph, né? Ontem eu assisti uma live da Joyce, onde ela estava na Moca, lá em São Paulo,
né, abraçando todo mundo, beijando todo mundo, né? E ela colocou lá, ai, como eu fui recebida, gente, nossa senhora, todo mundo me ama, todo mundo me ama, né, a Joyce. Aí, o Bolsonaro, inclusive, falou dela hoje, né? O Bolsonaro falou, inclusive, dela hoje. O Bolsonaro já está com o pé atrás com a Joyce, porque, por causa dela, a proximidade com o que ela tem com o Dória. Né? Porque o Dória é um verdadeiro mentiroso. O Dória, ele vai atrás, que nem Frota, a própria Joyce também, né? Que foram eleitos aí na onda Bolsonaro. Né? Cara, o Dória, esse pessoal, vai onde a banda toca, eles vão andando atrás. Exatamente. A banda tocou, eles estão andando atrás. Exatamente. Se a banda está tocando alta, eles estão atrás da banda, tá? E o Dória, na campanha do Bolsonaro, ele, né, era Bolsodória, né? Bolsodória, vestiu a camisa lá, Bolsodória e tal. E agora ele disse que não tem vínculo nenhum com o Bolsonaro, nunca teve vínculo nenhum com o Bolsonaro. Mas vamos ver a história do pai do Dória e vamos ver a história do Dória, tá? De 500 milhões de reais. Tá, vamos lá ver. Um minutinho só, viu? Vamos lá. Olha aí, pessoal. A casa caiu. A trajetória de Dória, o Dória recebeu R$500 milhão de preço por fraude no FIES. João Dória se elegeu para a Prefeitura de São Paulo em 2016, afirmando ser um gestor e não um político. Seu pai não poderia dizer o mesmo, nascido em 1909, o baiano de Salvador, João Agripino da Costa Dória, era deputado federal do Partido Democrático Cristão, PDC. Quando o controle sobre o Brasil, em 1º de abril de 1964, ele foi cassado. 9 dias depois, perdeu os direitos políticos por 10 anos e optou por deixar o país. Caso Dória recebeu R$500 milhão de preso por fraude no FIES. Pinto da Costa doou R$500 milhão para a campanha de João Dória ao governo de São Paulo. Aqui, brasileiros. A documentação, basta você clicar nesse link aqui e vocês vão ver a documentação onde fala que o Pinto doou R$500 mil para a Dória, tá? E também tem outra matéria aqui que eu gostaria de ler, só para você saber a trajetória de Dória, tá? Dória. A empresa do prefeito de São Paulo, João Dória, pegou empréstimo de R$44 milhões com o BNDES para a compra de um jatinho. As informações são do site Tijolaço. Brasileiros, esse dinheiro que ele pegou, 44 milhões do BNDES, foi de pai para filho, tá? Porque se fosse você, cidadão brasileiro, eu não vou falar nem 44 milhões, não. Se fosse para você pegar R$100 mil, R$200 mil, para você comprar uma casinha simples, humilde, você sabe o que ia acontecer com você? Eles iam cobrar juros que você mal dava conta de pagar a sua casa. E depois de acontecer, se você perdeu o emprego, como acontece com os brasileiros, o que você ia fazer? Você ia ter que devolver a casa para o banco e ainda ficar com uma dívida, sem casa, quebrado e devendo. Mas com Dória, com o Cicobi e várias outras pessoas, mais de 133 empresários que pegaram dinheiro do BNDES, eles pagaram juros de pai para filho, tá? Foi isso que aconteceu, tá? Então, brasileiros, essa é a trajetória de Dória, tá? Se Dória quiser se candidatar ao cargo de presidente do Brasil no ano de 2022, eu acho melhor ele procurar outra profissão. E se ele for depender de ser presidente do Brasil no ano de 2022, ele pode esperar deitado, porque em pé e sentado ele vai cansar. Porque o povo brasileiro já não está mais
Se gritar, pega ladrão em Brasília, não fica um, meu irmão. Sabe que Congresso e no Senado, a maioria daqueles deputados e senadores, eles só não foram presos porque foram pleiteados. Quando o pleiteado acabar, a maioria deles vão poder. E não sou eu que estou julgando, acusando eles, não. É a Lava Jato, tá? É a Lava Jato aí. Então, pessoal, olha com quem que a Joyce está se juntando. Né? O Frota já se juntou, né? Mudou até de partido, né? Foi pro PSP e tal. Mas todos eles foram na onda de Bolsonaro, né? Durante a campanha, né? Durante a campanha, todos eles. Vai lá. Só que no caso do Frota, eu ainda acho que o Frota, o que acontece? Ele foi expulso do partido, né? É diferente. Então, na verdade, aquelas lágrimas que rolaram olhando pro Rodrigo Maia, foi tipo assim, ele era o cachorro que caiu do caminhão e o Rodrigo Maia catou, entendeu? Eu até entendo. Agora, no caso da Joyce, não, mano. A Joyce é o seguinte, ela tá vendo que parece mesmo que o Bolsonaro não vai emplacar segundo mandato, né? Tanto é que ele fala que ele prefere fazer 4 anos bem feitos do que 8 anos mal feitos, né? Então aí ela tá pensando, bom, então eu tô achando que o Dória foi se descolando devagarinho do Bolsonaro, porque até depois da eleição, ele tava lá, jogando flores pra cima, né? Jogando flores pro Bolsonaro caminhar. Não, tava junto, irmão. Aí, como ele tá pensando em 2022, ele já começou a descolar um pouco. Começou a aproveitar as caneladas que o Bolsonaro dá, a situação do Eduardo e outras situações, inclusive essa da Amazônia. Ele começou a pegar e se descolar do Bolsonaro para poder depois não dizerem, pô, mas você não apoiava o cara? Não apoio, não concordo com ele. Agora ele não concorda. E já deu uma dessas desse dia, deu uma entrevista falando assim, não, o lance que ou era o Bolsonaro ou era o PT, por isso que eu fiquei do lado dele na época da eleição, mas eu não concordo com ele. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós sabemos, aí não é segredo para ninguém, que muita gente pegou a onda Bolsonaro. Todos nós sabemos disso, né, Pedro? Então, mas, como eu falei desde o início, desde quando a Joyce foi eleita, apesar dela ter sido, o número de votos dela deve ter sido expressivo no estado de São Paulo, mas sabe quando você tem uma pulga atrás da orelha? Sabe quando você não confia na pessoa? Tem alguma coisa escondida atrás da pessoa? Eu acredito que a Joyce não é autêntica, ela quer aparecer. Ela nunca foi política. O primeiro cargo dela é agora. E agora ela já quer ser candidata à prefeitura de São Paulo. Ou seja, a Joyce, um dia ela vai querer ser a presidente do país. Escuta o que eu estou falando. Um dia ela vai querer ser a presidente do país. Ela ainda não tem cultura de política, porque ela era uma jornalista e é o primeiro cargo público dela esse. E agora eu vou falar para vocês. A Joyce está caminhando no mesmo sentido aí, porque já que o Dória colocou isso aí tudo ao ar livre aí para todo mundo ver, entendeu? Ela está indo pelo mesmo lado, ela vai acabar mudando de partido, ela vai acabar indo para o partido do Dória, tá? Apesar que ela não pode ir agora, porque ela quer concorrer à prefeitura. Então ela vai tentar se candidatar aí pelo PSL. Mas Bolsonaro já é contra, Bolsonaro já se manifestou hoje que ele é contra isso daí. E o Bolsonaro já começou, coisa que eu já desconfiei há tempos atrás, Bolsonaro começou a desconfiar agora. É que o Bolsonaro tem um bom coração, entendeu? Mas uma hora ou outra ele descobre a verdade e começa a ver quem são, na verdade, quem está com ele, quem não está. Você quer fazer algum comentário a respeito disso? Não? Pessoal, a próxima pauta eu achei assim magnífica. É o desabafo de um comandante
Ele fez uma comparação entre os furacões que estão acontecendo agora nos Estados Unidos e com o furacão, né, e com as tormentas que acontecem no Brasil, que eu chamo de invisíveis, ninguém percebe, mas está na hora de nós, povos, percebermos. Ele fez uma comparação, mas ele fez uma comparação assim, extraordinária. Tirei o chapéu para esse comandante, que eu não sei de qual é a força, porque não falaram, tá? Mas eu vou colocar o áudio dele aqui, gente, porque o cara foi fantástico na comparação que ele fez, tá? O comandante Marcelo 40 escreveu uma carta aos americanos que viveram mais um momento de angústia e medo diante da força de mais um furacão, o Dorian, que chegou a atingir a categoria 5 de maior em escala de gravidade, com ventos de até 300 km por hora. 40 comparou os furacões de lá com os 7 furacões que abalaram e devastaram o Brasil e demonstrou ao povo americano que os desastres aqui em Brusundanga são maiores até do que a força incontrolável da natureza por lá. Diz a carta: prezados americanos, eu sei que vocês estão bastante aflitos com a passagem do furacão Dorian, que até agora já matou 7 pessoas nas Bahamas e causou uma grande destruição. Mas, se é que isso serve de consolo, vou fazer uma comparação entre os furacões de vocês e os nossos. Quantidade. Vocês tiveram vários furacões. Nós tivemos 7 terríveis: Furacão Sarney, Furacão Collor, Furacão Itamar, Furacão Fernando, Furacão Lula, Furacão Dilma e Furacão Michel. Temos ainda alguns tornados como o Alcolumbre, o Maia e alguns que ventam lá no STF, mas esses nós vamos dissipar em mais algum tempo. Alcance. Os furacões de vocês atingiram uma pequena parte do país, os nossos atingiram o país inteiro. Duração. Cada furacão de vocês durou apenas alguns dias. Os nossos, apenas 7, duraram 34 anos. Evacuação e prevenção. Antes da passagem dos seus furacões, muitos de vocês tiveram como fugir. Isso porque vocês tinham conhecimento da direção de cada um deles. Antes da passagem dos nossos, poucos puderam meter o pé e evitar o pior, porque eles iam em todas as direções. Tudo era imprevisível por aqui. Intensidade. Os furacões de vocês só foram até categoria 5 e causaram morte sim, mas cada um deixou dezenas, centenas ou pouco mais de 1000 mortos, dependendo da categoria. Aqui foi muito pior. 5 dos nossos foram categoria 6, mas o Lula e o Dilma foram categoria 10. Os nossos, juntos, deixaram milhões de mortos nas portas do SUS. Danos. Aquilo que os seus destruíram totalmente pôde ser reconstruído em pouco tempo. Vocês calcularam os prejuízos e eles chegaram a no máximo 9 dígitos. Já a destruição causada pelos nossos foi tão grande que calculamos um prejuízo na casa de 11 dígitos e nada pôde ser reparado ainda. Imaginamos que vai levar pelo menos 30 anos para conseguirmos reconstruir o que eles deixaram no chão. Com base nessa nossa experiência, qualquer coisa falem com a gente. De resistir, sobreviver a essas catástrofes e seguir em frente, nós entendemos. E antes que algum imbecil venha falar do furacão Jair, não comprem essa ideia. Na verdade, esse é a muralha que nós tivemos que construir na marra para barrar os que poderiam vir e acabar de vez com o nosso país. Então, pessoal, o Bolsonaro é a muralha que está barrando esses furacões e tornados que nós estamos sofrendo há 30 anos. Eu sempre chamei o PT de um partido genocida, porque eles nunca tiveram aí com a população, nunca tiveram preocupado com a população. Se nós formos colocar 30 anos aí, nessa era PT, desde lá de Camargo, se nós formos somar, eu não sei nem se existe essa soma, Pedro, mas se nós formos somar quantos brasileiros ficaram sem atendimento médico, quantos brasileiros ficaram sem cirurgia e morreram, tá? Ó, gente, eu acho que o Holocausto do Hitler é fichinha perto do que aconteceu no Brasil. Você concorda?
Você está falando só dos brasileiros que ficaram sem atendimento médico, que morreram, e os que morreram assassinados por arma de fogo, os que, antigamente, que você podia ter tua arma de fogo em casa, o ladrão entrava na tua casa, você podia dar um tiro nele, certo? Então, os que foram assaltados nas suas casas, estuprados, mortos, enterrados, aqueles que, olha, de todo tipo, o pessoal fala assim, mas a arma não resolve nada. Mas você acha que é difícil conseguir uma arma, Faria? Não é difícil conseguir uma arma, não. Não é difícil conseguir uma arma. Uma arma ilegal você consegue em qualquer cidade. É só você se informar um pouco, botar dinheiro no bolso e procurar o cara que você compra o cano. Entendeu? Só que na periferia de uma cidade do interior você consegue. Você consegue. Então, quer dizer, na verdade, o desarmamento não foi para nós. Para os bandidos, não. Os bandidos estão armadinhos. Vejam lá se os bandidos estão desarmados. Não estão, não. Então, quer dizer, mais um motivo do desarmamento é 60 mil mortes por arma de fogo por ano, mas não são acidentais essas mortes. E muitas delas poderiam ter sido evitadas se o cidadão tivesse devidamente armado e inibiria a ação, fora os estupros, as pessoas que morreram de facada, inclusive um chinês, que morreu agora no Rio de Janeiro, que 2 bandidos atacaram, um conseguiu sobreviver. Foi em Ipanema. Então, os chineses não sabiam falar português e os louquinhos, doidinhos lá, em vez de tentar mostrar a faca e mandar eles se abaixar, não chegou, faqueou o chinês, tomou o que tinha e se mandou. Disse que a polícia hoje já pegou um suspeito, né? Mas eu acho brabo se é o suspeito mesmo certo, né? Pegou qualquer um, não sei se tem que ter muita... Para você descobrir quem foi mesmo, não tinha câmera, não tinha nada. Como é que vai saber que foi aquele ali, né? Só vai saber porque vai lá na favela, pergunta o pessoal acaba indicando. Mas ninguém sabe ao certo se esse cara é realmente, e pode ser até que ele seja solto na audiência de custódia. Portanto, na verdade, os furacões que vieram no Brasil, e tem gente reclamando a demora de melhorar o país, porque já tem 8 meses para 30 anos. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. A diferença é grande. Mas, mesmo assim, tivemos avanços consistentes. Já falamos isso aqui bastante vezes. Tá, posso bater minha pauta agora ou você quer falar alguma coisa ainda? Não, a minha terminou. Agora é contigo. Tá, então minha última pauta. Um absurdo também, né? É o PL 11021 de 2018, que dispõe sobre a remuneração recebida por funcionário de partido político. Isso aqui tá na Câmara. Isso aqui tá na Câmara, você pode entrar lá na Câmara, tá? Deixa aqui, ó. E você pode votar lá, se você concorda ou discorda. PL 11021 2018. Bom, o que fala esse PL? Ele fala sobre remuneração recebida por funcionário de partido político com recurso do fundo partidário e dá outras providências. Aí, por curiosidade, eu fui ver uma enquete que eles fizeram. O resultado parcial da enquete é esse aqui, ó. Vem cá, bichão. Esse aqui, ó. 99% da população discorda totalmente. E 1% discorda na maior parte. 0% que foi pesquisado concordava. Portanto, usar recurso do fundo partidário para pagar funcionalismo, para mim, não. Negativo. A não ser que seja um funcionalismo concursado. E mesmo assim, concursado temporário com contrato só vigente na época da eleição. Agora, chegar e pegar o peixinho dele, ficar pagando um salário que ele vai definir quanto é, que no mínimo vai ter arrecadação para ele também, para o bolso dele. O que é isso, gente? Então esse PL não pode ganhar. Ele está sendo votado hoje também. Está sendo votado hoje. Agora, esse tipo de PL, que atende a eles, rapidinho sai. A lava-toga, ela não foi arquivada, ela foi engavetada. Certo? Então, o Alcolumbre, o que fez o senador? Ele não quer se indispor com o STF. Esse não é o primeiro. Porque esse da lava-toga que teve agora era específico, porque disseram que o primeiro era muito genérico. Lembra? A crítica era essa. Esse não, era específico com um determinado ministro. Certo? Para ser investigado. E o Alcolumbre engavetou. Então, quer dizer, quando é com eles, entre eles... Bira, fala por que ele engavetou. Fala você. Ó, ele engavetou por quê? Porque ele tem um ato preso, gente. Porque gente, como é que é o nome dela? Da PGR,
Raquel Doge. Raquel Doge engavetou o inquérito dele, onde que está envolvido ele e a esposa dele. Para não colocar nada, ele pegou e engavetou, né, o inquérito da toga aí do Superior Tribunal Federal. Então, ou seja, todo mundo ali tem rabo preso. Não adianta falar que não tem, que tem, todo mundo ali tem rabo preso, tá? Agora, eu só admiro uma coisa, que o Major Olímpio estava disputando o cargo. E o Major Olímpio, na última hora, ele pediu que o povo votasse, né, no Davi Alcolumbre. Para o Davi Alcolumbre fazer o que ele está fazendo, gente, Bolsonaro, toma cuidado. Major Olímpio, toma cuidado, pelo amor de Deus. Vocês estão colocando traíra no governo em cargos altos. Pelo amor de Deus, hein? Tome cuidado, isso aí foi um grande erro de vocês, tá? E a gente não conhecia Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre não era nada. Nós só viemos conhecer quando ele disputou o cargo na Câmara. Só isso. Tá? E nós acreditamos que o Major Olímpio estava disputando, ele abriu mão para disputar, e todo mundo confiou. Pô, se o Major Olímpio falou isso, vamos acreditar nele, né? Foi isso que nós fizemos, né? Então, as minhas pautas acabaram. Bira, você tem mais algum comentário aí? Alguma coisa? Não, esse era o da PL 11021, né? Que eu acho que o pessoal deve dar uma entrada lá no site da Câmara e dar uma olhadinha nessa PL 11021-2018 e votar contra, né? Minha opinião. E, no mais, era isso mesmo. Você quer fazer as considerações finais? Vou começar com as considerações finais aqui, Bira. Depois você faça as tuas aí, tá? Pessoal, continência aqui, tá? Do Faria aqui para todos vocês. Continência para o meu amigo e irmão aqui que merece, com todo respeito, tá? O Bira. E agradeço mais uma vez pela atenção que vocês vão dispor para nos ouvir, que é uma live gravada aqui, mas se Deus quiser, vamos ver se essa semana, até o final de semana, e o Bira resolvemos esse problema aí para a gente fazer no novo canal, mas nós vamos falar para todo mundo qual é o novo canal, falar direitinho aí para todo mundo, né? Pessoal, eu nunca peço isso, mas de vez em quando que eu lembro, hoje eu lembrei, né? Dê like, compartilhe, tá? Porque aqui não tem interesse financeiro, não tem vermelhinha, não tem nada disso. Compartilhe, tá? Dê um like aí para o canal crescer, que é importante, mas é importante crescer, mas sem vermelhinha, sem tirar um centavo do bolso de vocês, tá ok? Bira, suas considerações finais aí. Não, depois tem que terminar com... Tá, tudo bem. Como sempre falo, não acredite em tudo que vocês vêem na internet, não acredite em tudo que vocês leem, não acredite em tudo que falam, tá certo? Cuidado com os grandes meios. Agora eu quero ver se essa lei da CPMI, da CPMI vai valer também para Globo, para Folha de São Paulo, para o Estadão. Quero ver se vai valer para eles também. Tá? Porque se pegar só pé rapado é fácil. Eu quero ver pegar jornal grande, certo? Então, é uma luz no fim do túnel aí, da gente poder ter mais tranquilidade. A gente vê muita gente ansiosa, preocupada sobre o que está acontecendo, em ponto de me ligar uma pessoa lá dos Estados Unidos perguntando: é verdade que os americanos estão dentro do Brasil treinando para invadir a Venezuela? Pelo amor de Deus, isso é uma fake news. Isso é uma fake news, tem que ser, a pessoa que falou tem que ser responsabilizada. E quem falou isso foi um repórter de uma televisão local de lá, do canal 22 dele lá. Bom, resumindo, não acreditem em tudo. Perguntem, conversem, entrem na internet, dê uma olhada. Tudo que tiver escrito urgente, aconteceu agora, aquela chamada assim, ó, desconfie. Principalmente aqueles canais que a metade do canal é só propaganda. Entendeu? Então, gente, não se apavorem com notícias mentirosas, entendeu? Escabrosas, tá certo? Eu lembro que lá atrás, quando eu estava começando as lives, isso no início de 2018, me perguntou um cara no chat lá: é verdade que a China está se preparando para invadir o Brasil? Eu tive que rir pelo menos uns 10 minutos, tá certo? Então, gente, era essa a minha ideia, tá? Obrigado por ter aparecido por aí, ter dado uma olhada, dar um likezinho para nós,
certo? Que é sempre bom, pede pro pessoal se inscrever, apesar de que nós vamos ter esse canal e o canal da live, né? A gente vai usar esse canal mais para fazer os nossos vídeos particulares, e o da live nós vamos usar para fazer as lives, aí a gente vai chamar com antecedência, vai dizer que vai ter lá vamos dizer, o dia da live, ok? Passar para você para fazer a nossa cerimônia final. O Bira já aprendeu, tá? O Bira com muito custo ele aprendeu, tá? Pessoal, minha continência para todos vocês, tá? Nossa união continua cada dia que passa mais importante. É bom a gente estar unido para um Brasil melhor, para um Brasil que nós queremos aí para essa nova geração que está chegando, tá? O Bira tem uma netinha ali, eu tenho 3 netos e nós queremos o melhor para eles, tá? Coração para coração. Um beijo no coração de vocês com maior respeito, tá? De mim e do Bira, tá? Valeu, gente. Amanhã nós estamos de volta. Até mais.